Nesse vídeo vamos ver dicas de como você pode ler melhor os clássicos Ilíada e Eneida, além da gente comparar também algumas traduções desses livros. Eu li a Ilíada pela primeira vez no meio do ano passado, e quando eu li, eu tive muitas percepções sobre como ler um livro que eu nunca tinha tido antes. Eu diria que eu reaprendi a ler quando eu passei a me dedicar a conhecer cada vez mais a história da literatura mundial. E aqui vão algumas dicas. Leia sempre com calma. Não tem razão para você querer ler um livro com pressa. A pessoa que escreveu levou muito tempo para escolher as palavras e construir as ideias, ainda mais quando se trata, de obras monumentais. Então leia com calma. A Ilíada e a Eneida podem demandar muita atenção e concentração. Então, o melhor método para ler, talvez mais no início, é em voz alta. Isso me ajudou muito a entender o texto e a perceber coisas que eu não teria visto se lesse com a mente, com a cabeça, ou com a voz da cabeça. Afinal, essas obras, originalmente, elas eram cantadas e transmitidas pela tradição oral. Então é justo fazer como os antigos, e ler em voz alta. Algo também muito importante é grifar as palavras desconhecidas. Eu mencionei nos vídeos anteriores que eu aprendia cerca de 25 palavras novas por capítulo da Ilíada e da Eneida. Mas deixa eu te contar um segredo. A maioria dessas palavras você já conhece, eu também já conhecia. O que faz a gente travar é que, na verdade, elas são apresentadas de uma forma diferente. Por exemplo, quando Homero chama Aquiles de Pelida, ele faz uma referência ao pai de Aquiles, que se chama Peleu, ou seja, Aquiles, filho de Peleu. Uma outra coisa que acontece muito é palavras que são inventadas pela junção de duas outras palavras, como em Brasicândida, que é braço mais cândido. Quando ele diz era Brasicândida, ele diz que era tem braços muito brancos. Simples. Algo também muito comum que acontece é usar uma palavra que é um substantivo como um verbo, ou o contrário. Por exemplo, quando eu digo a palavra água, eu posso usar essa palavra como um verbo, como em ele água a planta, ou como um substantivo, como a planta consome água. É a mesma palavra, mas sendo usada de uma forma diferente. Uma coisa que me ajudou muito foi prestar bastante atenção na pontuação das frases. Eu sei que isso é o básico, que se espera de uma leitura, mas às vezes quando a gente está com pressa, nós acabamos deixando de fazer as pausas, onde é necessário fazer. E isso influencia muito na nossa percepção da história. A próxima dica é: coloque-se no lugar do narrador. Parece estranho, mas ajuda muito. Pelo menos comigo, se eu finjo na minha cabeça que eu sou o narrador da história, isso faz com que eu já saiba o que eu estou contando, Então eu acabo lendo com mais fluidez. É quase como se uma pessoa A estivesse aqui na minha frente e uma pessoa B estivesse atrás dela, segurando uma placa com uma frase, para eu ler, e essa frase é uma mentira. Mas eu preciso ler essa frase transmitindo o ar de verdade para a pessoa A entender que eu sei, do que eu tô falando. Deu para entender? Isso também nos ajuda a entender quando o narrador está narrando algo realmente importante ou se o que ele diz é apenas aquele floreio, para deixar o texto mais bonito. Lembre-se que você pode fazer anotações no livro a qualquer momento. Os livros que eu mais tenho dificuldade para entender são os que mais estão sublinhados, escritos, com post-its. O importante de tudo isso é você realmente apreciar a leitura. É como uma conversa que está acontecendo entre você e o narrador. Agora, eu quero trazer para vocês a dica mais importante delas, que é a escolha da melhor tradução. Quando eu comprei a Ilíada, eu já tinha na estante o livro Metamorfoses de Ovídio. Então eu achei que ficaria bonito ver esses dois livros grandes, imponentes, na estante, um do lado do outro. Não foi uma escolha ruim dessa tradução, dessa versão que eu comprei, da Ilíada, mas também não foi o melhor método. Eu me adaptei à leitura, com essa versão, mas é muito provável que eu teria gostado mais e entendido melhor a história se eu tivesse lido em outra versão. E agora eu vou apresentar para vocês os versos iniciais de 3 versões em português. A primeira é de Trajano Vieira. A fúria deusa canta do Pelida Aquiles,
Fúria funesta responsável por inúmeras dores aos Danaos, arrojando magnas ânimas de heróis ao Hades, pasto de matilha e aves. O plano do Cronida se cumpria desde o momento em que a Lide afasta o Atrida, líder do exército de Aquiles, mas Quínume impôs a desavença aos dois. Agora veja a tradução de Haroldo de Campos. A ira deusa celebra do peleio Aquiles, o irado desvario que aos aqueus tantas penas trouxe, e incontáveis almas arrojou no Hades de valentes, de heróis, espólio para os cães, pasto de aves rapaces. Fez-se a lei de Zeus, desde que por primeiro a discórdia apartou o Atreide, chefe de homens, e o divino Aquiles, que Deus, posto entre ambos, provocou a rixa. E por fim, a tradução de Carlos Alberto Nunes. Canta-me a cólera, ó deusa, funesta de Aquiles pelida, causa que foi de os aquivos sofrerem trabalho sem conta, e de baixarem para o Hades as almas de heróis numerosos, e esclarecidos ficando eles próprios aos cães atirados, e como pasto das aves cumpriu-se de Zeus o desígnio, desde o princípio que os dois em discórdia ficaram cindidos, o de Atreu-filho, senhor de guerreiros, e Aquiles divino. Como vocês podem ver, essa última versão é muito mais melódica, né? Porque ela utiliza a métrica original, que é o hexâmetro datílico. Essa métrica diz que as frases devem ser compostas por 6 grupos de sílabas e cada grupo tem uma sílaba longa e 2 curtas. A tradução que eu li, né, de Trajano Vieira, não tem essa métrica. Mas a Eneida, na versão que eu li, já tem, né, de Carlos Alberto Nunes. Inclusive, no vídeo sobre a Ilíada, eu trouxe a minha mãe em uma participação especial e ela canta esse trecho da Ilíada no violão. Eu acho que eu teria gostado de ler a Ilíada com essa melodia, assim como eu gostei muito de ler a Eneida com essa melodia. Bom, acho que de resto é isso. Essas duas histórias, elas fazem você pensar que você realmente está vivendo as aventuras com os personagens. É algo realmente muito emocionante. E é claro, se quiser comprar esses livros, é só usar os links da descrição. Essas dicas são úteis não apenas para a Ilíada e a Eneida, mas para todos os livros que veremos dentro da história da literatura mundial.